sim. Agora começamos a gravar. Bom dia. Nós já fizemos a oração sem gravar, mas hoje é o nosso segundo dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é do Senhor. Deus está nessa sala, gente. Deus está nesse momento de jejum e de devocional. Grandes coisas o Senhor fará, eu creio, eu creio. E não foi à toa, né? Aqui que a Marisa é, entregou essa revelação de Deus, né? Aleluia. Se Deus quer me usar dessa forma, eis-me aqui, Senhor. E hoje, para quem não estava aqui no primeiro dia, eu vou repetir só algumas informações, gente. O nosso jejum não é propriamente, eu não estou dizendo que é 21 dias o jejum de Daniel, porque eu abri a exceção do ovos, né? E do atum, porque eu sei que tem muitas pessoas que nunca tinha feito esse jejum e que é pesado, né? Não tem o costume também e tudo. Então eu achei de abrir essa exceção, mas nas descrições lá, né? Está do grupo, eu deixei fixado quem está entrando. Eu sei que tem algumas pessoas também que não entrou assim total, mas que retirou alguma coisa e Deus sabe todas as coisas, Deus conhece os nossos limites, né? O importante é a gente estar realmente em jejum, nos abdicar de algumas coisas. E ontem eu falei para as meninas para elas estarem não só abdicando, né, desses alimentos que a gente tirou, mas abdicando de outras coisas, né, que os nossos olhos, nossos ouvidos, de conversas que talvez vão nos tirar a sensibilidade do Espírito Santo. Fiquem vigilantes, porque Deus fará e Deus vai falar com muitas de nós aqui, aliás, com todas nós aqui. Mas basta que a gente esteja atentas, né? Com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele fala doce. Gente, a música tá alta? Desculpa. Qual é o jejum mesmo? Podes repetir, porque nós não estávamos aqui. Hoje é o meu primeiro dia mesmo. Obrigada. Então, o jejum é sobre tirar todos os doces, farinhas brancas, é, refrigerante, suco, e nós vamos comer carne, né? Que é o principal. Pães, né? Também bolos, são todas essas. É baseado em cima do jejum de Daniel, mas eu não quero falar que é de jejum de Daniel, porque senão fica muito. Ah, mas o Daniel não pode ovo, sabe? Eu sei que, Não, como eu coloquei ali, olha lá, o jejum de Daniel não era só legumes. então, é legumes, frutas, Uhum. né? Só que eu deixei ovos, é o que eu disse, eu deixei ovos e atum, porque eu sei que às vezes é proteína, a gente precisa de Ah, ok, proteína. ok. E tem Uhum. algumas pessoas que, como não têm o costume de fazer, e principalmente longos, tem essa, né? O corpo vai sentir, e a gente precisa ser, né, atentos, porque não E o adianta café? você falar e aí a gente, né, não conseguir cumprir. E o E café? o café e os chás é tudo sem açúcar. Então, Ok, de bebida é café e chá sem açúcar e água, ok. né? Fora as outras é zero. Então, de proteína nós teremos essas duas, ovos e atum, e tudo que é da terra, né? Você pode comer as leguminosas, as secas e tudo mais. Mas eu vou.
Eu vou postar de novo lá o que pode e o que não pode para poder ficar um pouco mais, né? Porque tem coisas que às vezes a gente esquece, né? Tipo uma igual aveia, né? Farinha de linhaça, essas aí pode. As farinhas brancas que não, né? Uhum. Mas o intuito desse jejum de 21 dias foi que o Senhor me ministrou no meu coração para que eu fizesse esses 21 dias em 3 etapas. 7 dias agradecendo por 2025, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Foi ontem, né, que a gente falou sobre isso. E os outros, a segunda etapa seria sobre os 7 dias que a gente vai projetar os nossos planos, projetos, nossos sonhos para 2026. E a etapa final é em agradecimento pelaquilo que a gente colocou ali, alinhou os planos e que a gente já recebeu. A gente já vai agradecer, porque já está feito. Deus não é aquele cara do improviso. Ele realmente governa, então tudo é antecipado. Tudo que a gente vai viver já está feito, todos os planos de Deus. Então, nós só vamos acessar, pegar posse e já viver essa vitória, né? Antes de, porque os nossos olhos podem não ver, mas já é, né? E hoje o tema de hoje é o Deus que não me abandonou. O texto base é em Salmos 23, versículo 4. Mas eu vou ler ele todo, porque ele é pequeno, que fala: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo som, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. E o versículo base, né, que é o ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal, né, você temerá, porque o Senhor está contigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, né? E é isso. Deus nunca nos abandona. Ele. Ontem nós falamos que nós não sobrevivemos a 2025. Nós. Vou tirar aqui, tá me atrapalhando um pouco. Ontem a gente falou que 2025 a gente chegou, a gente não sobreviveu, né? A gente foi sustentadas. E assim nós fomos sustentadas até aqui. O ano pode ter tido muitos percalços, mas ele nos sustentou até aqui. E hoje nós estamos aqui mais um dia para glorificar esse nome poderoso do Senhor, para dizer que ele não nos abandonou, mesmo quando a nossa mente falou para nós que, que ele não estava, que a gente estava sozinha. Mesmo quando a gente olhou para o lado e não viu amigos, não viu família, e não viu nada, e não viu os nossos líderes, e não viu pastores, né? Não viu ninguém. E a gente falou assim: ninguém está comigo. Mas o Senhor esteve. O Senhor sempre está conosco. Os nossos olhos carnais podem não enxergar. Mas se tem uma coisa que eu tenho uma certeza, gente, é algo maior do que eu. Maior do que uma força, sei lá, eu não sei nem explicar. Mas eu sei que o Senhor está comigo.
E não importa o que eu passe. Jó passou por grandes aflições, mas quando ele recebeu a notícia, tá tudo destruído, seus filhos, ele falou, ele rasgou-se, né? Suas vestes, pano de saco, rapou a cabeça. E ele falou, Senhor, né? Então, ele deu graças a Deus. A sua esposa ali, eu fico olhando e eu fico vendo assim, gente, ela vendo aquela destruição, vendo ele ali, ela, porque a Bíblia, quer dizer, né? A não sei que posso estar errado, que eu não sou expert, mas não fala nada, não fala que ela teve uma doença, não fala nada. Só fala ali que ela falou que ela tava. Ela chega e fala: Você é um louco, né? Amaldiçoa esse Deus e morre logo, tipo assim, morre praga, porque você olha a destruição que você não tá vendo e você tá aí adorando esse Deus. E, e ele ali permaneceu fiel, caráter inabalável. Era tão um caráter tão fortalecido em Deus que Deus falou: Pode pôr que você vai ver. Então, que nós possamos ter esse também, esse caráter, sabe? De Jó, de ser realmente fortalecido, de independente das circunstâncias, das coisas que acontecem na nossa vida, é, a gente permaneça acreditando. Porque sentimento é sentimento, ele dá e passa. É igual vontade, dá e passa. É o que a gente sente. Uma hora, tanto é que uma hora você tá com raiva, outra hora você tá alegre, outra hora você tá triste, outra hora você já tá numa deprê, outra hora você já tá eufórica. É assim. A gente não pode é, permitir que as nossas emoções elas abalem aquilo que é de fato, de que não muda. Porque Deus não muda. Deus é Deus e pronto. Quando ele fala, Moisés fala, mas eu falo que em nome de quem? E aí ele fala, eu sou. Então, ele é. Antes da criação, ele já é. Ele era, ele é e ele continuará sendo Deus. Aquele que tem o poder sobre as suas mãos, que a palavra dele tem poder, que tudo que toda a ordem que Deus dá, não há pessoa, não há capeta, não há diabo, não há quatro. Pode vir de cambada, pode vir de grupo, que não existe nada que vai impedir, não existe nada no mundo que possa impedir. E isso é maravilhoso demais, porque a gente não consegue ter a dimensão de Deus. A nossa mente ela buga. Quando se a gente começar a pensar, vai pensar, mas é igual a eternidade, né? Quando a gente fala eternidade, 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 assim, eterno, não acaba. É, e a gente pensar, nossa, eu quero ir para a eternidade, mas e a gente para viver 100 anos já é uma, né? Já é uma luta. Viver 100 anos, a gente acha, nossa, é pouco, ou às vezes, né, a gente tem a sensação de que passou rápido, mas às vezes eu penso que a gente só tem a sensação de que passou rápido porque a gente não viveu da forma que deveria, com toda a intensidade, cada momento. Porque se a gente talvez vivesse todos os dias com toda a intensidade daquele dia, talvez a gente tivesse essa sensação de que não passa tão rápido. Porque foi mais intenso, sabe? Foi mais entregue. O problema é que hoje a gente está vivendo no automático. E esse automático tem nos roubado tantas coisas importantes, né? E uma delas é essa confiança de saber que Deus está conosco, independente das coisas que acontecem na nossa vida. É,
essa a dor, às vezes, do, do abandono, né? Jesus, ele passou por isso. Jesus ali na hora que foi ali para aquela parte do Getsemane ali, cadê? Cadê os discípulos? Quando pegaram ele, cadê? Não sobrou um. Ele se sentiu sozinho. Você acha que quando ele estava lá na cruz, que ele fala para o pai, você me abandonou, ali ele estava, a humanidade de Jesus estava dizendo, você não está aqui, você me abandonou. E por quantas vezes nós entramos em numa dor tão profunda, né? Coisas que nós passamos, né? De às vezes não se sentir amado pela família, não se sentir, né? Ou dos amigos, realmente naqueles momentos que a gente achava que algumas pessoas estariam, não estar, né? E a gente realmente se deixou assim, ó, é, s- saber que, nossa, Deus não está, mas Deus está. E hoje nós vivemos um evangelho que nós não. O evangelho, porque nós não vivemos esse evangelho, em nome de Jesus. Falei errado. Mas hoje é dito a um evangelho que você só passa coisa boa. Se você passa por situações difíceis, é porque você não está realmente, Deus não está contigo. É que você está em pecado. Às vezes acontece mesmo. Mas ditar que sempre todas as coisas é porque você tem, se você, para você estar realmente alinhada, você tem que estar com todas as prosperidade em tudo. Eles não sabem nem o que que é prosperidade. As pessoas têm falado sobre prosperidade às vezes e nem sabem a verdadeira prosperidade. Porque eles falam do nível mais baixo da prosperidade, que é dinheiro. Porque o dinheiro, você pega ele aqui, ó, você rasga ele assim, ó, e acabou. Ele nem vale mais. Depois que você rasgou, dependendo do jeito que você rasga ali, ele nem vai valer mais, não tem nem como consertar. Olha o tanto que ele é, né, supérfluo. Então, isso não pode ser prosperidade, algo que acaba. Agora, prosperidade, riquezas, são aquelas coisas que não acaba nesse mundo. Tenta rasgar um filho, o sentimento que você tem por um filho. Tenta acabar. A gente que é mãe aqui, acho que todo mundo sabe, apaga o amor pelo filho? Não apaga. Por quê? Porque isso é uma riqueza. E o Senhor nos dá tantas riquezas. Hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui mais um dia, lutando, né? Contra todo o comodismo que a gente poderia estar fazendo outras coisas. Mas nós estamos aqui, porque o Senhor nos atraiu. Porque a palavra fala que até a vontade, né? Até vontade de buscar o Senhor vem dele. Não vem nem de nós, porque por nós ia procurar uma coisa mais gostosinha. Assim, né? O que a carne chega, pula, um bife, talvez, no dia de hoje, uma picanha, assim, né? Ou um doce, ou, vamos estar ali num spa. Pra quê? Vou fazer devocional para as meninas que estão no Brasil às 6 horas da manhã. Não, eu já vou dormir mais um pouquinho, porque assim eu consigo descansar, mesmo que seja meia hora, mas é melhor. Aqui eu não sei se as meninas aqui dos Estados Unidos, mas tem duas que seriam 3 da manhã. Então, tantas coisas valiosas nós temos. E isso é a prova de que Deus está conosco. Eu já tive uma experiência com, com o Espírito Santo, é que tem uma pergunta aqui que, que eu queria deixar para vocês. Cadê?
Ai, eu não consigo, é que eu escrevi muitas coisas assim, mas agora eu acho ela, que era isso que ia entrar, sobre uma experiência que eu tive e com o Espírito Santo. Quando eu fazia a escola de avivalistas e reformadores, eu tive uma aula que é uma aula não, né? Uma sessão, que você é uma sessão com o Espírito Santo, ninguém fala nada. E aí a pessoa, ela vai anotar tudo, tudo. Você tem que ficar com o olho fechado, ela fica na sua frente. Eu fiz por câmera e eu tive que ficar. Eu fui quase, acho que tô quase 2 horas. A minha sessão demorou. E eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E na hora que ela falou assim, eu falei, mas como que eu vou ouvir? Como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? Ela falou, calma que você vai saber. Nós vamos entrar aqui nesse nível. Gente, e foi uma experiência louca, porque eu visualizei, eu fui lá no meu trauma da infância, lá naquele dia, e eu vi a cena e eu vi Jesus do meu lado. Porque aí, uma das perguntas, às vezes ela faz algumas perguntas só. Mas o que que o Espírito Santo tá te falando? E foi uma experiência única, porque naquele dia, naquele trauma que eu passei, naquele dia tão terrível, e outros mais, né? Dias terríveis que eu passei, eu vi Jesus caminhando comigo. Gente, é surreal. Eu não sei. Eu acho que todo mundo tinha que fazer uma sessão dessa, porque é poderoso demais. Você realmente é uma certeza. Você vê, porque ninguém tá te falando. É uma experiência, é você e o Espírito Santo. Ninguém vai te falar. Então, ontem, né, eu acho que foi uma das perguntas, né, também, né, Jéssica, quando eu falei, pergunte, né, pergunte para o Espírito Santo, aonde, para Deus, aonde ele estava. Então, ele está conosco, ele não nos abandonou. Existem muitas pessoas que passaram um 2025 inteiro, né, sentindo que estava assim, caminhando sozinha, que não tinha ninguém por elas. Mas a verdade, sabe qual que é a verdade? Não é essa que a sua mente te falou, ou até que pessoas falaram para você que você é muito sozinho. A verdade é que o Espírito Santo estava com você. E melhor é essa presença, porque essa presença, ela não te acusa, ela não te julga, ela te auxilia. E essa presença te mantém de pé. Aquela noite que você chorou, ele estava lá. Aquele dia que você recebeu aquela notícia, ele estava lá. Aquele dia que a enfermidade bateu na porta da sua casa, ele estava lá. Quando você foi abandonada, ele também estava lá. Todas as nossas situações, quando você perdeu o emprego, ele estava lá. Ou quando você perdeu um ente querido, ele também estava lá. E eu também tenho prova disso no luto. Ele estava lá. Ele sempre está. E a gente, hoje ele está aqui. Aleluia. E hoje ele está aqui. E as batalhas nossas, seja ela emocional, espiritual ou física, aqueles dias que você ficou esgotado emocionalmente, que você pensou em desistir de tudo, que você falou assim: hoje eu enlouqueço. Aquela dor que dilacerava a alma, que sangrava, ele também estava lá. E nesse momento ele estava lá assim, ó, estava sangrando e ele estava tentando limpar, para estancar. Ele estava tentando às vezes te abraçar.
Só que as coisas desse mundo nos faz não perceber a presença de Deus, o abraço. A gente vai colocando um monte de camadas e aí a gente não consegue acessar o abraço do Pai. Por quê? Porque a gente foi botando camadas, muralhas. E aí você consegue abraçar alguém com uma parede, algo impedindo? Você não consegue. E uma coisa que o nosso cérebro, ele interpreta essa solidão como uma ameaça. Então, o nosso cérebro, ele entra em alerta quando nós estamos com esse sentimento. Por isso, a presença de Deus, ela acalma, ela nos traz a paz, ela nos traz aquele alívio que a gente precisa. E isso vai mudar o nosso sistema nervoso, vai mudar todas essa sensação. E aí o nosso cérebro já não vai viver em alerta, não vai viver com essa, sabe, essa coisa da solidão, estou só. Porque parece que quanto mais aquele dia que a gente se acha que está sozinho, que Deus nos abandonou, pior vai ficando, mais a gente vai entrando e mais a gente vai. Por quê? Porque a gente está mandando comando o tempo todo para o nosso cérebro, que nós estamos sozinhos. E quem, na hora do perigo, vai se sentir confortável? Ninguém. A gente vai se sentir realmente dessa forma. E, e hoje eu quero que a gente traga realmente a memória da fidelidade de Deus, sabe? Trazer a memória da fidelidade. Isso é o combustível da nossa fé para 2026. É ter memória da fidelidade de Deus. Como que Deus tem sido bom lembrar. Ontem a gente falou também. Bem, olha, no Salmo 103, 2 fala: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi, ele não disse assim, ó, agradeça ao Senhor. Ele disse: minha alma, lembre-se, né? Porque essa gratidão começa na nossa boca. E a partir dessa palavra que a gente libera, começa a criar memória espiritual, né? Então que a gente possa trazer essa memória. A ingratidão, ela é uma amnésia espiritual. E nós estamos aqui, nesses 7 dias, nós vamos ouvir muito falar sobre gratidão, sobre lembrar. Porque quanto mais a gente lembra da fidelidade de Deus, a gente vai aumentando o nosso nível de gratidão. Você já viu que, né? Não sei se foi só eu, mas eu já passei por momentos que eu era, parece assim, só murmurava. Porque quem murmura, a ingratidão assim, tá lá no alto, né? E aí a gente só murmura por tudo. Ontem, no primeiro dia de jejum, eu fui preparar um café, fui, fui pegar um negócio na pia para lavar, derramou água assim por cima da pia que virou, caiu assim a água que foi na minha placa do fogão e eu, aleluia. Na hora eu falei, o inimigo tá querendo que eu abra a boca para murmurar. Eu falei, aleluia. Derramou, tá no chão. Depois eu fui fazer o negócio para comer, caiu assim, tudinho assim, ó. Derramou o negócio todinho da bancada, escorreu assim para as gavetas. Falei, glória a Deus. Minha boca não vai sair. E é isso, sabe? A gente viver dessa forma, com a gratidão. E cada vez, quanto mais grato nós vamos aumentando isso, a gente vai ficando e o nosso coração cada vez vai se encher daquilo.
Porque quando a gente se esquece do que Deus fez, a gente perde a força de confiar nele. E quando a gente perde isso aí, gente, aí acabou. Porque tudo pode acabar. O emprego você pode perder, a amizade você pode acabar, sabe? E as coisas do mundo, o carro, sei lá, você entrar numa dívida, perder casa, carro, tudo. Tudo pode acabar, tudo, tudo. Mas a confiança nossa em Deus não pode acabar, não, porque senão nós estamos lascados. O que seremos sem Deus? E Deus não nos abandona no processo, ele apenas nos forma. Ele, ele usa aquelas circunstâncias difíceis da vida para nos formar, para nos preparar. Assim como um vaso, né? O oleiro está lá fazendo o vaso, ele precisa ser moldado, aperta daqui, amassa dali, passa no fogo, porque depois ele precisa estar firme, né? E vai daqui, vai dali, assim, a uva. A uva tá bonitinha quando arranca lá, tem que ser cortada lá do pé, depois tem que ser amassada, depois tem que passar por todo o processo para virar um bom vinho. E esses processos que nós passamos, Deus utiliza desses processos para nos fortalecer, nos formar o nosso caráter. E aquilo que às vezes a gente chama de luta é só amadurecimento. O Senhor nos amadurecendo. Então, a Bíblia é um livro que ele nos chama para lembrar, sabe? Lembrar do caminho, lembrar das obras, lembrar daquilo tudo que foi feito, sabe? A Bíblia é um lembrete. Quando a gente estiver se esquecendo, vai para a Bíblia. Não tem erro. A gratidão, ela nos reposiciona no nosso coração. Ela tira da postura de vítima e nos coloca na postura de filha amada. Porque quando nós estamos vivendo no vitimismo, ligada só no vitimismo, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente só olha para nós, a gente só tá olhando aqui, ó. E aí, geralmente, a gente é vítima quando tá doendo, né? Aí aquilo que tá ferindo, tá apertando no meu calo, tá pisando aqui, e aí tá doendo, tá incomodando. Aí a gente entra nesse modo vítima, e esse modo vítima nos cega. Esse modo vítima faz a gente ficar surdo, faz a nossa mente bloquear para qualquer ensino, para qualquer aprendizado. Então, sair desse modo de vítima vai fazer a gente ser pessoas gratas. Porque, mais uma, a ingratidão, né, que eu falei ali agora há pouco, é a pessoa que murmura, a pessoa que é ingrata, ela se faz de vítima o tempo todo. São, né, coisas que toda pessoa que é ingrata, ela vai estar ali. É fácil você identificar. Porque a gratidão, ela revela onde Deus já esteve. Por quê? Porque quando a gente é grato, a gente fala o quê? Ai, porque Deus me deu vitória naquilo. Então a gente sabe que Deus estava ali. A gente sabe, né, do que aconteceu. A gente traz para fora aquilo. Porque você pode ver, quando nós somos gratas por algo, nós falamos, né? Quando a gente está feliz, grata com aquilo, quantas vezes a gente repete? A gente fala aqui, fala ali, a gente fala até para nós. Glória a Deus, porque, nossa, foi bom demais. Deus, olha aí, até nas pequenas coisas, até quando a gente tá atrasada para pegar um trem,
E sei lá, parece que Deus para o tempo e a gente conseguiu no último momento entrar. A gente fala, glória a Deus. Glória a Deus que eu não vou chegar atrasada para pegar a criança, né, Jéssica? Eu sei bem. Então, assim, aí a gente fala, você fala, gente do céu, quase que eu atraso hoje para pegar a criança, mas glória a Deus. Você tá vendo quando a gente está com o coração grato, a nossa boca, ela traz. Não precisa alguém vir falar assim, ai, você é grato por quê hoje? Não, não precisa de ninguém questionar. Simplesmente quando nós vivemos nesse modo gratidão, a nossa fala, todo o nosso comportamento é de gratidão. A gente não fica lá pensando, meu Deus, nossa, mas eu tive que correr. Nossa, mas ai, eu cansei, eu não sei o quê. A gente não fica, a gente olha o benefício. Por isso precisamos sair dessa postura de vítima. Nós não somos vítimas de nada. E um governante, uma reinante, ela não vive nessa posição. Se você, por mais, né, tem situações, a gente se coloca lá, só que a gente não lembra, né, que a gente se colocou. A gente tem coisas que a gente deu limite demais para algumas pessoas, aliás, abriu, não deu limite, e aí as pessoas ultrapassam, e depois a gente fala: ah, mas a pessoa foi assim. Não, foi você que deu esse limite para ela, você que abriu as portas e escancarou. Aliás, você não deu limite, né? Você não falou: olha, dessa porta aqui você não passa, olha, assim você não tem que falar comigo, olha, eu não aceito esse tipo de comportamento. E aí você só aceita porque que você não deu. Então não é problema de Deus ou problema de outra pessoa. O problema é seu, porque você não governou, porque você não tomou as rédeas da sua vida, porque você aceitou. E às vezes a gente fala: ah, eu tô num trabalho, eu tô em escravidão, mas é porque você tá aceitando. Ah, eu tô num relacionamento, é porque você tá aceitando. Ah, é porque essa minha amiga, ela só me usa, é porque você tá aceitando. Tudo é porque é, se a gente olhar no fundo mesmo, olhar para nós, para dentro assim, a gente vai ver. Porque o outro é só o outro. O outro, as atitudes do outro é as atitudes do outro. E você, e você, e você. Então, que a gente possa viver nesse modo de gratidão, verdadeiramente, todos os dias. A gratidão, ela abre porta da esperança. E o que Deus fez é profecia do que ele fará. A gratidão, ela protege, né? Que aqui, eu tô lendo aqui a parte que eu escrevi, que é a gratidão, já que eu já te falado, da murmuração. E a murmuração, ela faz o quê? Ela nos paralisa. Ela faz a gente fincar nossos pés na onde não era para ser fincado, não era para criar raiz. E aí a gente cria raiz de murmuração. Espírito assim que tudo não tá bom, qualquer coisa não tá bom. E aí, de tanto você achar isso e ter essa visão, realmente a sua energia vai buscar coisas para ser ruim mesmo, para não dar certo. Por isso que é tão perigoso a gente viver, dar essas aberturas na nossa vida, porque tudo que você reconhece, você multiplica. Então, se você multiplica algo ruim, você vai aquele negócio ali. E nós, mulheres, tudo que nós pegamos, nós multiplicamos. Tudo. Nós multiplicamos tudo.
Se é problema, nós multiplica. Se é alegria, nós multiplica. Tudo. Mulher tem o dom da multiplicação. Da semente vira um filho, né? E assim vai. Jesus multiplicou pães depois de dar graças. Ele não multiplicou, sabe? Primeiro ele deu graça. Primeiro a gente agradece. Depois a gente recebe. É por isso que nós vamos fazer. Nós vamos agradecer por 2025, porque depois nós vamos fazer nossos planos e depois nós vamos voltar agradecendo. Agradecendo por quê? Porque nós estamos entendendo aqui como Jesus, que primeiro ele deu graça para depois multiplicar. Então nós vamos dar graças, nós vamos agradecer por tudo aquilo que a gente colocou no papel. Vai ter, semana que vem vai ter muitas coisas para a gente escrever e a gente vai dar graça. E em 2026 nós vamos só ver, só receber aquilo, sabe? A semente vai ser plantada. E tudo que a gente planta, a gente colhe. E tudo que a gente coloca na nossa mão é multiplicado, né? Nós estamos falando aqui, então vai ser multiplicado. Se você está sendo grato, vai ser multiplicado. Nada é em vão, nada que a gente faz é em vão. Tudo tem um retorno. A fé é memória ativada. Então, a nossa gratidão é memória da fidelidade e fé é a memória ativada. Então, eu escrevi aqui. É passar aqui para a parte final, né, que é a reflexão. E essa reflexão de hoje é: qual vale você enfrentou em 2025? Qual foi esse vale? Onde você achou que Deus estava em silêncio, mas hoje você percebe que ele esteve presente? Essa é essas três frases aqui, né? Para a gente refletir no nosso dia de hoje. Porque por mais que a gente, na grande maioria, a gente pode estar ali vivendo em modo de gratidão, mas como nós não somos perfeitos, né? E nesse ano nós provavelmente murmuramos algumas vezes e não fomos tão gratas, né? Com algumas coisas. E talvez em alguns momentos a gente até falou, não, eu acho que ali eu passei foi só. Não sei nem como que eu venci. Mas hoje, com essa clareza, sabe, que o Espírito Santo te traga à memória se você esqueceu de algum outro momento, mas que o Espírito Santo te traga à memória, sabe, de algo que você passou e que no fundo lá você se sentiu sozinha, você realmente você falou não, não acho que Deus não estava comigo. Mas que hoje você possa, sabe, depois da clareza, possa o Espírito Santo, né, te trazer nessa clareza, você possa reconhecer que o Senhor estava com você. A tarefa de hoje é: escreva 3 momentos que você sentiu esse abandono, né? Essas 3 aí, mas que você reconhece, Deus estava comigo. Que a gente possa fazer, né? Essas tarefas, essas reflexões, porque é nessa prática de refletir, de, sabe, de olhar para dentro que a gente vai trazer, a gente vai ver que a gente vai ver que a gente foi pouco grato. É isso. Na verdade, a gente vai ver que a gente foi pouco. Que por mais que a gente fala assim, não, mas eu sou grata a Deus, né? Eu sei, mas se a gente, na hora que a gente ter essas reflexões mesmo, deixar, sabe, Deus falar conosco, a gente vai ver que nós falhamos muitas vezes. E graças a Deus, hoje, Ele está aqui para nos dar essa nova oportunidade de reconhecer
né? Antes do ano acabar, reconhecer toda essa fidelidade, o favor de Deus, a bondade de Deus, os livramentos de Deus, né? É, eu vou abrir aqui no outro versículo para a gente terminar e eu vou abrir para vocês ler também, para vocês falarem também. Em Isaías 41:10 fala: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Ai, Jesus. É, é uma. Tem Deuteronômio também que eu quero ler. Tem. Deuteronômio 31. 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Ele está conosco, gente. Esse Deus. E no 6 ele fala para a gente: seja fortes e corajosos, não temas, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, em toda e qualquer situação, Deuteronômio 31:8. E tem também, vou para o Novo Testamento. Opa, opa. E em João 16:33 fala: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu para facilitar a nossa vida. Ele venceu não por ele, mas ele venceu por nós, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele venceu para que a gente fosse livre. Hoje nós somos livres. E hoje eu declaro, sabe, sobre a vida de vocês, sobre a minha vida também, que nós somos livres, que nós não somos mais prisioneiras, que nós não somos mais cativas e que hoje, né, nós possamos ser mais gratas e reconhecer que eu nunca caminhei sozinho. A presença sempre me acompanhou. Essa é uma frase que nós precisamos, nesse dia de hoje, verberar, sabe? Botar para fora. Nós nunca caminhamos sozinhos. A presença sempre me acompanhou. E eu quero abrir aqui para vocês, né? Quem quiser compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa, né? Deixa Deus te usar aí também, irmãs. Porque antes da gente fazer a nossa oração final, amém. Será que vai ter alguém aqui? Ninguém vai falar nada? Marisa, vou falar, vou chamar o povo aqui. Eu queria agradecer. Foi maravilhoso, Sara. Tem um pouco de barulho aqui. Foi maravilhoso. Acho que isso é como combustível, né?
que bom que foi assim de manhã, que bom que a Marisa me meteu no grupo. E realmente, tu estavas a dizer, tocou-me porque realmente é isso. Às vezes murmuramos, às vezes não damos graça pelo que nós temos e temos até muito para quem, para comparando outras pessoas, né? E estamos ali a reclamar todos os dias, a pedir. Pedir o quê? Se o que nós temos já podemos fazer muita coisa, o que nós temos já podemos render graça, né? E então, glória a Deus por isso, por Ele nos lembrar a cada dia, por, por teres tomado essa decisão de fazer isso. Parabéns, eu acho assim maravilhoso. É sempre é bom e importante termos pessoas assim à nossa volta que nos relembra o que é fé, nos relembra quem é Deus, nos relembra quem nós somos, né? E é isso, e eu queria agradecer, Sara, obrigada. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E eu Posso falar só também? pode. Eu já é a segunda vez que estou a fazer devocional com a Sara. Estive num momento muito delicado da vida dela e ela mostrou-me o que é ser fé, o que é ter fé. Mesmo quando tudo não mostra o caminho, eu não sei se estão a ouvir que ficou tudo paralisado, não sei se tem internet. Tem, Tem. tem. Quando os olhos não veem, ela manteve sempre firme e as coisas aconteceram. Até eu fiquei, meu Deus, Deus é fiel em todas as coisas. E, hum, e eu sei que este devocional com a Sara ela vai ser muito usada pelo Espírito Santo. Não é à toa que qualquer uma de nós está aqui. Deus tem algo preparado para nós, muito grande, mesmo para as que têm mais dificuldade de falar de Deus, que sou eu. Eu falo muito de Deus com todas as pessoas à minha volta, mas eu sei que Ele me chama para falar para o mundo e ainda não consegui ter essa coragem. Se calhar por isso estou a passar alguns desafios, porque Ele empurra-me e eu não estou a querer ir. E, e, e eu sei que Deus se manifesta, hoje Deus tem se manifestado muito em mim. Ele sabe aquilo que eu ontem em oração pedi e Deus tem falado muito comigo. Se há aqui alguém que no seu íntimo do coração, porque nós todos dizemos que temos fé, mas às vezes há aquele momento no fundo do nosso coração que nós vacilamos e às vezes até ficamos incrédulos e pensamos, será que é mesmo? E eu ontem orei muito a Deus para Ele suavizar toda a carga que eu tenho nas minhas costas. E Deus hoje tem falado muito comigo, muito, muito. E, e Deus é bom por todas as coisas. E, e pronto. Obrigada, Sara. Amém. Glória a Deus. Em tudo é para Deus. Tudo. Glória a Deus, Marisa, por sempre ter essa honestidade, né, de abrir o coração e isso é o que a gente procura, né? Eu também estou assim muito grata com essa iniciativa da Sara. Normalmente eu faço, mas sozinha, entende? Eu fazia sozinha. Mas este ano tem sido tão enriquecedor, mas eu também me senti assim. Me lembro que o primeiro IP, o terceiro dia depois do IP, eu recebi a notícia que minha mãe estava diagnosticada com câncer. E eu não entendi nada, mas eu teve que ir. Eu teve que ir no meio da ofuscação do que foi fazer o método IP, a gente desbloqueia tantas coisas profundas e partir para a Venezuela com medos, com incertidões e tantas coisas, mas o Senhor foi fiel. E hoje eu posso falar disso tranquila, com calma. Mas quantas vezes nós temos duvidado, sabe, no dia a dia? Eu passei 70 dias na Venezuela e a presença do Senhor foi surreal, assim, em todos os lugares que eu fui, nos hospitais que não tem nada de equipamento sujo, sem água. Eu via o Senhor lá se manifestando, sabe? Porque é na nossa dor que parece que tudo acontece, ele está mais perto. E a gente vai atrás tanto desses momentos felizes, que são bons, gente. Claro que é bom. Quem não gosta de festejar um aniversário, uma feira, uma conquista?
Mas é nesses momentos da dor que a gente realmente conhece Deus, a cara dele, o coração dele, o abraço dele. E assim, a gente tem aprendido a amar problemas. E é muito louco isso, porque é totalmente contrário ao que a gente aprendeu. A gente já, ah, problema, não quero saber. Ah, ela está com problema. Não, 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 não quero essa menina perto de mim. E com a Sara, assim, Deus está fazendo tantas coisas em nós, eu falo por mim, é, que ela não para, independentemente da sua situação, da sua condição, ela está aí firme. Então, glória a Deus, Sara, de verdade, porque assim, não é só falar, falar qualquer um fala bonitinho, é viver, ser congruente no meio da dor, no meio da prova, para calar a boca do valente que vem acusar, gente, você é pecadora, você não tem a vida arrumadinha, você... E continuar aí, feia, o inferno, o inferno fica totalmente abalado. Então, eu honro a sua vida, viu? Porque por ter a coragem de não desistir. E acredito que de aqui vai sair cada uma fazendo o seu devocional, Marisa. Assim que fique em paz, que nós estamos orando as umas pelas outras. Eu E vou você começar um agora. Eu vou começar um. Agora, dia 10, vou começar um, não com esta base como a Sara, mas vou começar um para as mulheres curarem o seu coração e sei que Deus vai usar. glória a Deus, é isso. E glória a Deus. E é isso, gente. É sobre transbordar, né? Aquilo que Deus tem transbordado na nossa vida. E ele transborda, né? Aqui, essa é a Bíblia. Eu tenho outras Bíblias, mas é porque essa daqui é a que eu mais gosto. Ela tá toda. Mas aqui, esse livro, ele é cheio de transbordo. É o nosso manual. É aqui que a gente fortalece, né? É aqui que tem os melhores conselhos. É aqui que a gente é fortalecido. E ultimamente, eu falei, Senhor, eu quero viver algo mais intenso, mais profundo. E eu sempre fui muito intensa com Deus, né? E eu lembro que uma vez em Brasília, eu morava em Brasília nessa época, e eu tava passando por um momento muito difícil. Mas eu tava firme, o coração tava, como se diz, vivendo intensamente com Deus, e eu tava indo trabalhar, e eu falei, Senhor, se for preciso me tirar tudo, pode me tirar tudo. Eu não quero ter nada. Pode, tudo, tudo, tudo desse mundo. Mas não me tire a sua presença. E, e é isso que eu quero, sabe? Às vezes a gente deseja, né? Porque tudo que é bom nos atrai, né? O belo atrai, o que é bom atrai. Mas visivelmente, né, gente? Eu tô falando coisas materiais nos atrai. E isso é bom. E Deus quer que a gente, porque Ele fala que Ele vai dar tudo aquilo. Mas eu entendo também que se for para, no meu caso, se eu for para mim me perder, pode me deixar aqui. Conserva o meu coração ainda como de uma criança humilde, sabe? Conserva o meu coração grato. Me conserva a sua presença. E muitas vezes eu tive essas experiências com Deus. Aqui mesmo na França, uma vez eu queria muito um trabalho, aliás, eu queria e precisava. E aí o que que acontece? Eu cheguei na porta do negócio e eu falei, Senhor, se isso foi uma porta do Senhor para mim, que ela se abra. Mas se não, pode fechar. Se não for para mim estar neste local, sabe? Pode fechar. Não deu certo. Eu saí sem emprego.
Continuei desempregada. Mas eu continuei desempregada ali, né? Naquele momento, arrumei outro. E o Senhor me sustentou, o Senhor me trouxe, né? As provisões necessárias. E é sobre isso, gente. É a gente querer realmente e ver que Deus está conosco. E Ele, todos os dias, Ele quer falar com a gente, sabe? Mas a incredulidade, ela nos cega, né? Assim como a ingratidão. A murmuração nos paralisa, nos faz criar raízes em coisas que não deveria. Mas é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Não. Sara, sim, eu Vamos. queria falar uma sola coisa, Ah, pode falar. rapidamente, meninas. A gente, assim, precisa realmente de humildade, não? E essa humildade não vem da gente, porque a gente é ego puro, né? Só que o Senhor, Ele vai trabalhando o nosso caráter, Ele vai lapidando através dos processos. A única coisa que eu queria aqui trazer é todo líder, e nós somos todas líderes dentro do nosso lar, primeiro que nada. Todo líder precisa ser liderado. Então, que isso seja realmente quem está liderando este grupo aqui é o Espírito Santo, através da boca da Sara. Então, que aqui ninguém se sinta nem menor nem maior, para que esses milagres que nós sabemos que vamos experimentar neste dezembro venham assim, não só a acontecer na vida nossa, sino de todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o princípio da honra, o princípio de entender que Jesus também estava sendo liderado quando ele vem aqui na Terra. Então, não adianta a gente querer fazer as coisas sozinhas, soltas. Eu não sei se vocês têm pastores, mentores, um conselheiro, uma conselheira. Não ande solto, não ande solto, porque a gente sempre precisa de autoridade por cima de nós. Era só isso. Beijos. Eu quero só tirar uma foto, se todo mundo puder abrir, antes da gente fazer a oração final. Opa! Porque eu vi que, não sei, acho que teve uma que saiu. Eu já vou fazer uma fotinha aqui pra gente deixar. Eu vou fazer aos poucos, porque hoje eu tô no celular, então tem que fazer duas etapas. Espera aí que agora eu vou subir outra etapa. Aí, ser bom. Glória a Deus. Mas é isso. Vamos orar então, né? Eu acho que ninguém mais quer falar, mas que a gente esteja aqui novamente amanhã e que Deus continue aí falando aos nossos corações através de tudo que foi falado aqui, né? Que a boa semente caia um terreno fértil, que é o nosso coração. Amém? Ah, Paizinho querido, Tu és glorioso, toda a honra, toda a glória é Tua. Eu te agradeço de todo o meu coração, Paizinho querido. Abba, Pai, Tu és o nosso Pai. E o Teu amor por nós é incomparável. É um amor perfeito. É um amor que nos constrange. E se ainda não nos constrangeu que hoje é um dia, Pai, para que nós possamos ser constrangidas pelo Teu amor. O Teu amor é grande, o Teu amor é perfeito, o Teu amor é justo, o Teu amor é bom. O Teu amor nos traz vida, é o Teu amor que nos cura, é o Teu amor que nos liberta, é o Teu amor que transforma, que nos dá força, que nos revigora, que nos faz abrir os olhos. E eu quero te agradecer, Pai.
te agradecer porque tu és maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre está conosco. O Senhor diz que é ser forte e corajoso, minha filha, porque eu estou contigo. Obrigada, Pai, por estar conosco, mesmo quando a nossa fidelidade não é, quando a gente não é fiel a ti. Mas o Senhor continua sendo justo e fiel. E eu quero te agradecer, Pai, porque nós não merecemos, nós carecemos da graça do Senhor, da tua misericórdia, Pai. Nós não somos dignos, Pai, de viver, nós não somos dignos da tua bondade, Pai. Nós não somos dignos de nada, Pai, do teu amor, Pai. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, Pai, o Senhor deu o seu filho para nos salvar. O Senhor nos atraiu por esta manhã a estar aqui, Pai, para passar juntas 21 dias, Senhor. O Senhor nos atraiu o nosso coração. O Senhor tem abrido os nossos olhos, Pai. É tudo pela misericórdia, Pai, porque senão nós estaríamos perdidas. Aonde estaríamos, Senhor? Nós nem vivas estaríamos. Mas o teu amor e a tua fidelidade, Pai, o teu zelo para conosco, para com os teus filhos, Pai, e nós somos gratas, Senhor. O Senhor sempre esteve conosco nos momentos de dor, de perda, de abandono, Pai, nos momentos de traição, nos momentos de rejeição, Pai, de feridas emocionais, de feridas que foram pessoas que falaram coisas, de situações, Senhor. Mas o Senhor esteve conosco, Pai, e quando a gente estava arrastando, quando a gente achava que não estava andando, que estávamos arrastadas, não, nós não estávamos arrastadas, nós estávamos no teu colo. O Senhor estava nos carregando, Senhor. Carregando no colo, porque o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe quando a gente não consegue mais, quando as nossas forças se esgotam. E o Senhor nos pega no colo, porque tu és um bom Pai. E nós te agradecemos, Paizinho querido. Nós te amamos. Que o nosso coração seja grato. Pai, que todo espírito de ingratidão, de murmuração cai por terra agora em nome de Jesus. Livres, livres, nós somos livres, que toda cadeia, Pai, que seja quebrada agora, que todas as correntes quebram agora em nome de Jesus. Correntes de ingratidão, correntes de falta de fé, de procrastinação, de apatia. Oh, em nome de Jesus, cai por terra, percam as forças agora em nome de Jesus. E que o Senhor, que venha do céu, Pai, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o que é a alegria do Senhor é a nossa obediência. Então, nos dê um coração obediente, nos dê um coração sensível, nos dê um coração humilde e nos dê um coração grato, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso dia seja de muita presença do teu Espírito. Que o nosso dia, Pai, nos traga a revelação de quem o Senhor é. Porque quando nós sabemos quem o Senhor é de fato, nós entendemos quem nós somos. Que nós somos filhas amadas do Pai. Que nós somos mais do que vencedoras. Que a única coisa que nós precisamos é da tua presença. As outras coisas são superficiais, Pai. Mas a tua presença é o que nos garante a estar vivos, a estar de pé, a seguir. E nós queremos prosseguir olhando para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Então, toda honra, toda glória é tua, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom.
Deus é Amém. bom. Obrigada, beijinhos, tenham um bom dia. Beijinhos e até amanhã. E Até vamos amanhã. lá, gente. Fiquem atentos ao grupo, compartilhe alguma coisa. Se você sentir no coração depois, você não quiser falar aqui, não falou, né? Mas compartilhe lá. Vamos fortalecer a fé uma das outras, inclusive daquelas que não esteve aqui, né? Que aconteceu algo, que não pôde estar aqui, mas que o Senhor dê graça para elas. E amanhã nós estamos aqui novamente, às 10h03. Amém? Bem, Beijo, fiquem com Deus. deixa eu ir buscar meu filho na escola. Tchau. Tchau. Amém. Bom dia. Bom dia.